Bom dia, garotada aí da Escola Mestre Jesus, pessoal do 9º ano. Aqui é o professor Newton e hoje vamos nessa aula ver os pontos principais aí da nossa revisão, os pontos primordiais para que vocês possam fazer a terceira avaliação de vocês, certo? Lembrando que na aula antes dessa nós concluímos o capítulo 12, então nós estamos em dias com os nossos conteúdos. Então, a partir depois aí dessa terceira avaliação, nós já entramos com o módulo 4 em História, tá, gente? Estou fazendo o possível para que a gente não se atrase no conteúdo, tá? Lembrando também que é com um pesar imenso que eu digo que o retorno das atividades que a gente pede tem sido mínimo. Acho que se tem aí 2 a 3 alunos do 9º ano que entregam suas atividades é muito, tá? Então, é primordial que vocês entreguem as atividades. E logo que voltamos depois das férias aí, né, daquele período, eu falei para vocês que ficava complicado corrigir de uma única vez. Então, à medida que a gente vai passando exercício, seria bom que vocês fossem resolvendo e já enviando para a gente, tá? Senão complica, e complica para a gente, complica para vocês também, que vão ter que fazer exercício aí, muitos exercícios de uma única vez, e isso vale ponto, vocês sabem disso, certo? Queridos, para a prova de vocês, vem o capítulo 9, Populismo e Ditaduras na América Latina, vem o capítulo 10, Brasil, Populismo, e vem o capítulo 11, Brasil, Golpe e Ditadura Civil-Militar. Como vocês podem ver, o único capítulo que não vem é o capítulo 12, que nós concluímos hoje, certo? Apesar de não estar na avaliação de vocês, é um capítulo importante para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo para a 4ª avaliação. Mas na prova de vocês, basicamente, são esses 3 capítulos, certo? Então, vamos lá. Sobre o capítulo 9, Populismo e Ditaduras na América Latina. Galerinha, o importante aqui desse capítulo para vocês é fixar as características dos governos populistas e os nomes dos presidentes aí que simbolizam aí, representam, né? Que representam esses governos populistas na América Latina. Então você tem aí, por exemplo, nas características dos regimes populistas, entre as características, você tem os governos fortes e centralizados. Isso significa dizer que o poder executivo concentra poderes governamentais em suas mãos e tira poder de outro lugar, né, de outras instituições. São governos fortes. Os líderes, eles são reformistas, tá? Ou seja, eles querem reformas, mas eles não querem transformações drásticas. Então, alguns vão, inclusive, ter um cunho assim, meio conservador. Eram autoritários, porém eram carismáticos. E o fato deles serem carismáticos faz com que eles tenham um grande apoio popular, um grande apoio da população. Certo? Inclusive, quando a gente falando aqui da figura do Getúlio Vargas, né, lembrem, Getúlio Vargas era considerado pai dos pobres, né? E aí para alguns historiadores, né, a gente diz assim na linguagem popular, pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Porque ao mesmo tempo que Getúlio Vargas concedia leis trabalhistas, direitos trabalhistas, ele dava um jeito de controlar os sindicatos para que os funcionários não cobrassem, não fizessem greves e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ele aparentemente beneficia os trabalhadores, ele também consegue aí beneficiar a classe alta, né? Os burgueses da sociedade. Então, isso faz com que ele tenha um grande apoio, um grande apreço aí, popular, certo? Na América Latina, os principais nomes desse período aí, que representam o governo populista: no Brasil, Getúlio Vargas; na Argentina, Juan Domingo Perón; e no México, Lázaro Cárdenas, tá? Então, dei uma olhada lá no capítulo de vocês, onde fala sobre as principais características dos governos populistas e sobre os governos dessas figurinhas aí, tá? Capítulo 10, Brasil, Populismo. Então, no primeiro capítulo, capítulo 9, nós falamos sobre o populismo na América Latina, e nesse nós vamos falar sobre o populismo no Brasil. Gente,
nessa ordem, tá? Populismo no Brasil, vem o Eurico Gaspar Dutra, depois vem o Getúlio Vargas, depois vem aí Juscelino Kubitschek, depois João Goulart, depois Jânio Quadros e depois João Goulart, tá? Então vamos lá, olha só. Eurico Gaspar Dutra foi o cara aí que assumiu, né, a presidência aí entre 1946 e 1950. Primeiramente, ele se alinha aos Estados Unidos, o contexto aí é de Guerra Fria, né? Nós temos aí modificações na Constituição, uma Constituição mais liberal, mais democrática. Ele promove o tal do Plano SALT, né, que era onde ele iria investir em saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Só que o plano meio que não sai muito do papel, né? Prometeu muito, mas não conseguiu fazer muita coisa. E aí nós temos o retorno de Getúlio Vargas, né, a partir de 51 até 54. Getúlio Vargas já tem uma postura mais nacionalista, e isso acaba preocupando aí multinacionais, outras empresas como Estados Unidos, um país que queria colocar suas empresas no país. Então ele é nacionalista, ele é o que a gente chama de ele tem uma política que a gente chama de protecionismo, tá? Não é não, é protecionismo, tá? Ele é protecionista, certo? E aí ele tenta fazer uma fortificação, tenta fortalecer aí a economia, baseado em investimento nas empresas estatais. É o período que nós temos lá a propaganda, o petróleo é nosso, né? E aí a oposição ao nacionalismo de Getúlio Vargas vai ser do grupo considerado de entreguistas. Os entreguistas, eles queriam aí a privatização do petróleo. Basicamente, eles queriam participação internacional na extração do petróleo. Já Getúlio Vargas não queria essa participação estrangeira. Por isso, ele vai aí promover a estatização da Petrobras. O seu grande inimigo político, aí, opositor político, né, Carlos Lacerda, que era um jornalista, fazia duras críticas ao governo de Getúlio Vargas, acaba sendo vítima de um atentado, né, conhecido aí como atentado da Rua dos Torneleiros, aonde quem vai morrer na verdade é o segurança dele e tudo mais. Nas investigações vão descobrir o envolvimento aí de um segurança de Getúlio Vargas, e aí começa a pressão para que Getúlio Vargas mais uma vez renunciasse. Getúlio Vargas, então, escreve uma carta chamada Carta Testamento, né, onde ele vai denunciar aí as forças de opressão aí que estavam, digamos assim, favorecendo a saída dele do governo e conspirando contra o governo dele, e comete suicídio. Para muitos historiadores, esse fato vai evitar que os militares tomem o governo do Brasil nesse primeiro momento, já que o suicídio dele meio que foi um golpe político, porque vai ter grande comoção populacional. E a população aí vai para as ruas, no caso começa a hostilizar aqueles partidos que eram contrários a Getúlio Vargas. Com a morte dele, quem assume é o Café Filho, para só terminar aí de cumprir o mandato, certo? Depois vemos aí a ascensão política, né, do Juscelino Kubitschek, aí de 56 até 61, tá? O Kubitschek, gente, o Juscelino Kubitschek, ele já não tem a ideia nacionalista do Getúlio Vargas. Ele já é um cara considerado desenvolvimentista. É por isso que ele dizia que ia fazer o Brasil se desenvolver em 5 anos, o que era para desenvolver em 50. Então ele começa a ter apoio aí dos setores privados, das classes média e classe alta, de empresas estrangeiras, e ele faz grandes empréstimos para tirar do papel o chamado plano de metas, que era o plano que ele tinha de industrializar o Brasil aí, primeiramente com indústria de bens de consumo. Depois ele promove a construção de Brasília. A construção de Brasília promove o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas saem do campo, principalmente pessoas do Nordeste, vão até o Planalto Central para trabalhar na construção de Brasília, essa cidade planejada aí que iria conter todo o nosso governo, toda a organização política do Brasil, e assim
até os nossos dias, certo? Depois já vem aí o Jânio Quadros, tá? O Jânio Quadros se elege com uma campanha onde ele diz que ele vai varrer a corrupção do Brasil, ele vai acabar com a corrupção, certo? Era defensor aí da moral, dos bons costumes, porém ele promove um rompimento com os Estados Unidos, né? Até mesmo por influência aí do João Goulart, o seu vice. E aí, a partir desse momento, Jânio Quadros começa a ser pressionado por algumas das medidas que ele tomava, que não eram medidas que tinham um grande resultado. Então ele começa a ser pressionado. Para completar, ele vai condecorar aí uma pessoa considerada herói aí na Revolução Cubana, que foi o Ernesto Guevara, né? Com a Ordem do Cruzeiro do Sul, e as pressões contra o governo dele aumentam ainda mais, até que ele vai e renuncia, com a ideia de dar um golpe, na verdade, né? Porque ele renuncia pensando que iria ocorrer aí uma grande manifestação popular para que ele retornasse ao governo. Essa manifestação não acontece, e aí a gente chega no João Goulart, certo? João Goulart, que não estava no Brasil, estava fazendo uma viagem diplomática à China, era quem deveria assumir a presidência, mas aí começa um grande problema entre o parlamento e quem deveria ser o presidente, João Goulart, e aí ele fica um tempo sem poder vir para o Brasil. Quando de fato ele retorna ao Brasil, ele retorna sobre a ideia de um governo parlamentarista, uma república parlamentarista, ou seja, ele era o presidente, mas de fato quem governava era o parlamento. Vai ser feito um plebiscito, uma forma de eleição, onde eles vão a população vai optar pelo retorno do presidencialismo. Quando João Goulart tem plenos poderes, aí ele vem com o plano de governo dele. O plano trienal, que era diminuir as importações, né? E depois as reformas de base, que sem dúvida foi o que causou aí o golpe que tirou ele do governo, onde previa aí reformas na educação, reforma fiscal, reforma eleitoral e reforma agrária. E aí nós temos essas medidas causando grande insatisfação em alguns setores da população, tá? Essa população insatisfeita, então, promove uma reação que vai gerar o golpe militar que vai tirar João Goulart do governo, que é o nosso próximo capítulo, capítulo 11. Brasil, golpe e ditadura civil e militar. A primeira parte, no primeiro retângulo, a gente tem justamente ainda a ideia das reformas de base, né, do João Goulart, e aí o governo acaba se aproximando de setores ligados à esquerda, ligados ao socialismo, e nós vamos ter a reação dos grupos conservadores com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? No caso aí, uma manifestação de grupos ligados à direita, como eu disse, grupos conservadores, que tinham o discurso de afastar o Brasil da tal da ameaça comunista, representada pelo João Goulart com as suas ideias, por exemplo, da reforma de base. Os militares, então, percebendo que tem apoio de uma grande parte da sociedade, da população, né, principalmente as classes altas, então agora se sente mais confortável para tomar o poder, e sobre o pretexto aí de estar afastando mais uma vez a ameaça comunista. Então, com o apoio da imprensa, do empresariado, da classe média e do governo dos Estados Unidos, que também quer manter o país aí afastado da influência socialista, nós temos o golpe sendo feito aí dia 1º de abril de 1964, certo? A partir daí, nós temos os presidentes militares. Primeiro, o Castelo Branco, né? Os fatos principais aí do governo dele são os atos institucionais. O AI-1, onde ele vai caçar mandatos e vai perseguir aqueles que são opositores ao governo dos militares. O AI-2, que vai estabelecer as eleições indiretas, e também o bipartidarismo, ou seja, só existiriam 2 partidos políticos, a Arena, que era aí ligada ao governo, e o MDB, que era a oposição ao governo. Lembrando que isso era uma estratégia para tentar dar um ar de legalidade para a ditadura militar. Tá? Essa oposição aí, ela era vigiada, ela era velada, não poderia ser feita uma oposição direta ao governo, tá?
O AI3 e AI4, já de 66, que vai fixar eleições indiretas para governadores e prefeitos e vai fechar o Congresso. Tá? Na questão econômica, ele vai tentar cortar gastos públicos e vai promover o aumento de impostos. Depois vem o Costa e Silva. É o período aí de grande repressão do movimento estudantil. Nós temos aí a Frente Ampla, a oposição aí dos partidos que teriam sido excluídos lá no AI2, certo? Luta por redemocratização, tá? Porém, essa luta é considerada ilegal. E aí você tem vários movimentos de resistência, alguns movimentos de resistência política, outros movimentos de resistência cultural, através de músicas, e outros de resistência armada, onde eles vão cometer crimes, vão assaltar bancos, vão sequestrar pessoas importantes e tudo mais. Tá? Chegamos ainda no Costa e Silva no ato institucional número 5. Um ato institucional que vai mostrar todo o caráter ditatorial aí do regime militar. Vai estabelecer a prisão de opositores sem abertura de processo. Isso significa direitos institucionais suspensos. O governo passa a controlar os meios de comunicação, a censura vai ser amplificada, tá? E a gente tem, enfim, aí o direito de habeas corpus, tá? Depois, no governo Médici, temos os anos chamados anos de chumbo, né? Onde nós temos aí o fim das liberdades de repressão, nós temos muita censura, nós temos aí o DOI-CODE, que foi o órgão que cuidava da repressão aos opositores do regime, geralmente através de pesadas torturas. Ainda nesse período a gente tem o tal do milagre econômico, onde a gente tem a modernização e a industrialização do Brasil. Porém, gente, esse milagre econômico foi baseado em capital estrangeiro. E quando chega em 1973, a gente tem um mundo passando pela crise do petróleo e aí o Brasil acaba caindo no que a gente chamou de década perdida. E aí nesse período também a gente tem muita propaganda nacionalista, a Copa e tudo mais, e o slogan Brasil, ame ou deixo. Ou você ama a nação, ou então vá para outro lugar. Basicamente era essa a mensagem, certo? Queridos, esses são os principais pontos que vocês precisam saber para fazer uma boa avaliação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar, vocês podem perguntar, vocês têm um número do WhatsApp que eu vou estar respondendo assim que for possível. Fiquem com Deus e até a próxima.